Então, o que é nutrição celular? Esse conceito desenvolvido pela Herbalife. Compreende um programa nutricional completo, primeiro, que inclui todos os nutrientes essenciais associados a uma dieta balanceada, sem excessos ou deficiências, e a uma tecnologia que permite que cada célula do corpo humano esteja o melhor alimentada possível, possibilitando a realização máxima de suas funções. Nutrição celular significa ter todos os nutrientes essenciais e uma tecnologia que garante que a nutrição vai acontecer por completo, que o que você come vai chegar na célula. Tem tudo que a célula precisa e uma tecnologia que garante que todas as etapas vão ser cumpridas e o que você comer vai chegar no alvo, que é a tua célula. Como é que você sabe disso? Use o produto e sinta a diferença. A cada 7 anos, desde que você se constitui como ser humano, as células se renovam por completo, com exceção dos músculos e dos neurônios. A cada 7 anos, você é um corpo inteiramente novo. Um corpo inteiramente novo. Então, a cada 7 anos, se você tiver toda a nutrição essencial sendo fornecida para as suas células, você realmente vai ser um corpo inteiramente novo. Eu vou usar um conceito fácil de ser entendido. Olhem para esta célula que está aqui sendo representada por este dedo. Olhem para cá. Imagine uma célula. Essa célula, em torno dela, tem os sistemas circulatórios que vão fornecer os nutrientes para ela. Na hora que essa célula vai se reproduzir, dividir em duas, se os nutrientes essenciais não estiverem os 50 lá, elas não vão parar de se dividir porque os nutrientes faltaram. Elas vão se dividir. Só que é fácil de entender que vão ser cópias com defeito da matriz. E essas duas, se continuarem com deficiência nutricional, vão gerando cópias com defeito. Por isso que a gente sai da garantia com 40 anos. Entende? Xerox, da Xerox, da Xerox, da Xerox, da Xerox. No final é o que você tem no papel? Você não tem mais quase nenhuma imagem. Então é muito parecido. Por que o shake é fundamental? O pó nutricional, que tem os 4 sabores, chocolate, morango, baunilha e frutas tropicais, cada um mais gostoso do que o outro, e passa pelo controle de qualidade de paladar mais rigoroso do mundo, que se chama criança. Então, o shake é ele o único alimento que tem proteínas nos nossos produtos. O único alimento que tem proteínas nos nossos produtos. Mas não é qualquer proteína. São proteínas de alto valor biológico. Proteína de alto valor biológico, ela cumpre 2 critérios. Primeiro, ela tem todos os aminoácidos essenciais. Nós precisamos de proteínas para fabricar as nossas proteínas. Nosso corpo tem, depois da água, as proteínas como o maior componente orgânico. Nosso esqueleto, do cabelo até as unhas dos pés, é feito de proteína. E não temos proteínas só cumprindo essa função estrutural. Temos proteínas como enzimas, temos proteínas como hormônios, temos proteínas de todo tipo de função dentro do nosso corpo. Então nós precisamos de comer proteínas para fabricar essas proteínas e podermos viver. Então todos os aminoácidos essenciais estão presentes. E segundo, ela é biodisponível. Então a Herbalife foi buscar as 2 proteínas de mais alto valor biológico e combinou-as para formar o shake. Primeiro, ela foi buscar a proteína isolada da soja. Eu queria sublinhar o nome isolado para enaltecer esse aspecto. Proteína isolada da soja significa o seguinte: vocês já viram aquela turma da macrobiótica que importaram a cultura oriental e não fizeram adaptações ao mundo tropical e são dessa finura e a última aparência que eles têm é de saúde? Parece que vai se quebrar a qualquer momento. Ali tem uma explicação. Come muita proteína de soja integral. Quando você usa muita soja sem isolar a proteína, tem uma substância chamada fitato. Ela tem um nome mais complexo quimicamente, mas fitato fica mais fácil. O fitato, ele quela. Então quelar significa agarrar. Quando você come a soja integral, o fitato que está no grão da soja, como substância tóxica para o vegetal se proteger do animal, para o animal não comê-la. Então a soja tem essa substância tóxica chamada fitato, que quando ela cai dentro do nosso aparelho digestivo, cálcio, ferro, magnésio, manganês, zinco,
todos os cátions minerais bivalentes. Vocês entenderam os exemplos que eu dei? Cálcio, ferro, manganês, zinco. São agarrados pelo fitato e não são absorvidos. Então você paga um preço muito alto quando você come soja comprada no mercado. Você tem uma proteína de alto valor biológico, mas tem uma substância tóxica que entra no teu organismo que te desmineraliza. Então, a longo prazo, você vai ter problemas orgânicos graves, não só estruturais, como funcionais. Entenderam isso? Então, a Herbalife isolou a proteína de soja, tirou todo o fitato. Nós temos só a proteína isolada, com todo o seu valor, e associou a uma outra proteína, que é o chamado caseinato de cálcio. Caseinato vem de uma proteína chamada caseína, que é a principal proteína do leite. Então, a combinação dessas duas proteínas, a proteína isolada de soja, mais o caseinato de cálcio, dá uma proteína de altíssimo valor biológico, mais elevado dentro dos critérios de análise internacionais. Eu quero fazer 2 comentários para encerrar essa parte proteica. Primeiro comentário. Do jeito que eu estou estimulando que a gente coma menos carne vermelha, eu também estou estimulando que se beba menos leite. Ok? E vou convencê-los com um argumento biológico muito curioso. Nós somos a única espécie de mamíferos que executa 3 corrupções no nosso hábito alimentar em relação ao leite. Número 1, somos a única espécie que toma leite depois da fase de lactação. Certo? A fase de lactação para a gente, na nossa cultura, dura 6 meses. Terminou, entra uma multinacional de 120 anos com seus produtos, que tem sede na Suíça. Todo mundo tem esse produto dentro de casa. Ok? Leite em pó. Aí entra e vai para o resto da vida da pessoa, esse leite. Vocês já viram algum lobo atrás da loba mãe, depois da fase de lactação, querendo mamar nas tetas dela? Algum jumento fazendo isso? Algum cavalo? Algum gato, cachorro? Ninguém, só o ser humano faz isso. Só que não faz atrás das tetas, porque não tem mais, então ele tem que usar outro leite de outra espécie, segunda corrupção. Primeira é tomar leite depois da fase de lactação. Segunda é tomar leite de outra espécie. Nenhum animal faz isso na natureza. Nenhum jumento é mamado por cachorro. Mas nós mamamos vaca. E tem mais. É tão sério que eu vou pegar aqui o André e vou fazer um exercício com ele. Não minta. Ele está morrendo de sede. E aqui eu tenho 2 copos cheios de leite bem geladinho. Esse daqui, da minha mão direita, é leite de mulher. Esse daqui da minha mão esquerda é leite de vaca. Qual que você pega para tomar? De vaca. E acha a coisa mais simples do mundo. E todos nós achamos a coisa mais simples, nunca tínhamos parado para pensar nisso. E sabe qual é a terceira corrupção? Primeira corrupção, tomamos leite depois da fase de lactação. Segunda corrupção, obrigatoriamente de outra espécie. Terceira corrupção, chega o gatinho miando, miau, você dá leite de vaca. Você corrompe outras espécies. O ser humano é incrível. Agora deixa eu fazer uma pergunta interessante para vocês. Quem aqui já viu um boi ser abatido? Já teve a oportunidade de ver um fêmur de boi, o osso da coxa? Compara o fêmur do boi com o fêmur humano. É o mesmo tamanho? É a mesma composição mineral? Então vocês entendem que a composição do leite das nossas fêmeas é diferente da composição do leite do gado? Que o leite do gado é para um animal de um porte muito maior. Então isso vai trazer consequências para a nossa nutrição, para o nosso corpo a longo prazo, o hábito de tomar leite. Então vamos diminuir o leite e aumentar o consumo de soja. Tanto carne vermelha como leite. Isoflavonoide. A Herbalife preservou da composição do grão de soja essa substância. O que é que essa substância faz no nosso organismo? Ela tem 2 propriedades importantíssimas.
A primeira propriedade é antioxidante sobre uma substância chamada LDL, o mau colesterol. Você pode até ter o colesterol mau, o LDL, em alta concentração, mas se ele não se oxidar, ele não cola na artéria. Estão entendendo o que é que o isoflavonoide faz? Impede a formação de placas de colesterol nas artérias. Que valor tem esse produto, senhores? Que vai evitar o AVC, que vai evitar o ataque cardíaco. Quanto mais cedo utilizar, melhor. Mais garantia. Porque é prevenção que nós temos que trabalhar, não só cura. Prevenção. 1 grama de prevenção vale 10 quilos de cura. Então o isoflavonoide faz isso aqui, tanto no corpo do homem como no corpo da mulher. Protege o sistema cardiovascular do mau colesterol se instalar no interior das artérias. Mas tem um outro efeito. Esse efeito agora eu quero me reportar apenas às senhoras e senhoritas da sala. Um efeito sobre vocês. Esse isoflavonoide, ele é um fito-hormônio que tem composição química muito parecida com a do estrógeno, o hormônio sexual feminino. Então, quando vocês entram no climatério, na menopausa, a primeira coisa que acontece no organismo da mulher é a queda brusca do hormônio estrógeno. E todos os efeitos colaterais que vai desde desmineralização até a perda da libido, da energia sexual. E aí o que é que as mulheres fazem na abordagem tradicional? Vão à reposição hormonal sintética. E a reposição hormonal sintética ajuda, mas tem efeitos colaterais que vão desde náusea a câncer no útero. Vários efeitos colaterais, né? Desde náusea até câncer no útero. Então, o fito-hormônio que tem na soja tem as propriedades do estrógeno, mas não tem os efeitos colaterais do estrógeno sintético. Então, o uso do pó nutricional da Herbalife, o uso do shake, quanto mais cedo por vocês mulheres, vai aliviar esse período desconfortável que é o climatério e os seus efeitos colaterais. Isso a ciência médica na Europa e nos Estados Unidos está validando. E nós já temos isso há 20 anos nos nossos produtos e à disposição do mercado. Se você, numa dieta tradicional, causar deficiência na entrada de aminoácidos, que é o que normalmente ocorre, o corpo vai buscar nas proteínas estruturais essa deficiência de aminoácidos. Então você perde massa muscular, perde massa hepática, o seu fígado se autodestrói para manter as proteínas funcionais trabalhando e perde colágeno. Por isso que a pele solta toda. Fica com aquele aspecto de cadáver. O colágeno é uma proteína que existe no tecido conjuntivo, que está espalhado pelo corpo todo, mas que une a pele aos tecidos internos. Então, quando você faz dieta de fechar a boca, você perde massa muscular, o seu fígado é afetado e você destrói o colágeno para se manter vivo. Então, quem de vocês já teve a oportunidade de ver uma pessoa que saiu dentro de uma clínica de emagrecimento e perdeu 50 quilos sem usar Herbalife? Eu já vi documentos fotográficos, cortinas de pele, embaixo dos braços, entre as pernas, a barriga vira saia, esconde tudo, e essa pessoa de lá sai para uma outra clínica de cirurgia plástica e vai ser toda costurada e vai passar o resto da vida dela controlando a boca e usando roupa escondendo as cicatrizes. E o que é dramático para essas pessoas é que 95% dos casos, estatística médica, recupera o peso todo com extra em no máximo 1 ano. Vamos mudar de assunto, né? Para vocês entenderem o que acontece com as cicatrizes. Então, por isso a Herbalife colocou essa proteína. Por isso o shake é o produto mais importante dentro do nosso programa de nutrição celular. Todos os outros produtos são coadjuvantes, são suplementos. Entenderam? A nutrição celular, o esqueleto da nutrição celular está no shake. Os outros produtos são complementos. Vamos falar agora de açúcar.
Tem açúcar no shake? Sim. Frutose, que tem um potencial adoçante muito maior do que o açúcar branco. Significa que você, ingerindo quantidades menores, se garante o paladar. E é um açúcar bem mais tolerado pelo organismo até dos diabéticos tipo 1. Mas lembre-se do acompanhamento médico. Davi, tem gordura? Tem. Mas não gordura animal. Tem 2 tipos especiais de lipídios que foram selecionados para colocar na composição. Óleo de canola e lecitina de soja. Que também é um protetor cardiovascular. Então, aqui nós temos apenas 1% da composição do nosso shake de lipídio. Então, a caloria que tem no nosso shake, ela vem principalmente da frutose. Então, um shake que nós tomamos, na quantidade recomendada, que são 2 colheres de sopa rasas, tem aproximadamente 40 calorias em cada. São 80 calorias que você deve misturar a uma bebida de baixa caloria, de preferência sucos. Isso aqui também pode ser servido na água, pode ser colocado no iogurte, pode ser colocado na salada de frutas e pode ser colocado no leite desnatado. Eu coloquei o leite desnatado por último de propósito. Vocês entenderam, né? A ideia é que todas essas composições, a água já é um pressuposto, não tem caloria nenhuma. Mas todos esses outros devem ser do tipo diet, de baixa caloria. Então você misturando isso aqui e fazendo um copo de 240, 250 ml, você fica completamente alimentado do ponto de vista de proteína, de lipídio na quantidade mínima que o organismo precisa, de açúcar na quantidade mínima, de propósito, por isso que ele é de baixíssima caloria e de altíssimo teor nutricional. Então você faz com que entre no seu corpo, você põe isso aqui, mais uns 120 calorias desses líquidos, você vai ter uma ingestão calórica de aproximadamente 200 calorias. 200 calorias. Só que 200 calorias, mas com um teor nutricional altíssimo. Só a Herbalife tem hoje no mercado uma tecnologia que possibilita que você tenha uma refeição completa do ponto de vista nutricional com apenas 1% de gordura. Nenhum outro tipo de abordagem consegue fazer isso. Tem uma refeição completa com todos os nutrientes essenciais e apenas 1% de gordura. Porque a gordura está presente em quase todos os alimentos. Então, para você ter, comendo comidas regulares, a composição que tem nutricional em 2 colheres de sopa do nosso produto, a ingestão calórica é altíssima que vem junto. Então é dessa maneira que a gente faz o balanço da nossa refeição. Então vocês entendem aqui, eu escrevendo, café, merenda, almoço, lanche, jantar e ceia. Quando a gente come essas 5 a 6 refeições, uma coisa é certa, você vai ter uma ingestão calórica muito alta. Então esse excesso de caloria que o corpo recebe, desde a pré-história, converte em gordura e armazena. Porque o corpo não sabe quando é que vai comer de novo. O corpo, as células não sabem quando é que vão comer de novo. Então qualquer excesso ela está programada para armazenar. Principalmente gordura. E aí o que acontece? Quando você come permanentemente em excesso, essa gordura vai se armazenando e você vai ficando fofinho. Depois começa pneuzinho. Depois borracharia. E daqui a pouco você perde o controle. E aí vem a obesidade e todas as consequências. Então qual é a ideia da Herbalife? A ideia da Herbalife é colocar o shake no café e o shake no jantar. E manter o almoço livre. Então aqui você bota o shake, aqui você põe livre, aqui você põe o shake. Por que que nós aconselhamos que você tenha shake, comida livre, shake? A quantidade de sódio que tem no nosso produto é muito pequena. Então é muito importante ter uma refeição livre entre os shakes. Porque nós precisamos de sódio para o nosso sistema nervoso funcionar bem e para o sistema locomotor e para várias outras funções. Então, muitas pessoas quando tomam 2 shakes direto, um atrás do outro, na terceira refeição já podem estar com dor de cabeça, com náusea e com nível de energia lá embaixo. E quem é hipotenso congênito, já nasceu com hipotensão, precisa de ter um aporte de sal um pouco maior do que as pessoas normais, como a minha esposa,
Se ela toma shake no café e toma shake no almoço, na hora que o sol está se pondo, ela começa a se pôr com o sol. Então você bota uma pitadinha de sal na boca dela, ela brum, acorda, amanhece. Entendeu? A dica? 2 shakes ao dia, substituindo café e jantar e almoço livre. No almoço, o que é que você vai se concentrar? Diminuir a quantidade de gordura pela quantidade de calorias. E não é abandonar o álcool, é diminuir. Então, quando você toma shake aqui, você tem 200 calorias. Quando você toma shake aqui, você tem 200 calorias. E se você mantém uma alimentação com os grupos principais de alimentos, carnes, verduras, cereais, legumes, que todo mundo pode ter isso hoje, você tem uma refeição de aproximadamente 1000 calorias, que dá para você se alimentar muito bem e gostoso. Então aqui no final do dia vai entrar quantas calorias no corpo? 1400. O homem e a mulher têm uma necessidade calórica. A mulher 2500 e o homem 3000. Então fica fácil de entender como é que o nosso produto emagrece. Se o homem faz isso aqui ou a mulher, entraram 1400 calorias, só que ela precisa de 2500 e ele precisa de 3000. Então vai criar um déficit calórico, a balança energética do corpo vai ficar negativa. Então o corpo vai buscar na sua principal fonte de reserva de calorias, que é a gordura. E aí começa a degradar a gordura e você começa a perder peso. Mas por que que os outros tecidos não são mexidos? Porque a nutrição celular completa foi oferecida para eles. Só criou uma coisa, déficit calórico. Porque a quantidade de açúcar e de gordura do nosso produto é propositalmente muito reduzida. Então é dessa maneira que a gente perde peso usando só o shake. Mas você pode acelerar o processo, acelerar e agregar benefícios colocando os outros produtos.